Shabbat Shalom. Vocês estão bem? Se eu não falar, não sou eu, né? Se eu não falar, vocês estão bem? Amém? Vamos orar mais uma vez. Muita oração, muito poder, né? Senhor Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Senhor, no nome de Yeshua, Senhor, eu quero me colocar à tua disposição, Senhor. Que o Senhor venha tratar esta palavra conosco nesta noite, Senhor. E que a sua vontade, meu Deus, possa se tornar a nossa vontade, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, no nome de Yeshua. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Essa semana nós vamos falar sobre a paraxá de número 8. Antes de eu falar dela, eu quero falar um minutinho sobre um pequeno testemunho. Semana passada meu esposo falou sobre ele ter visto eu estudando com a Luísa a Bíblia, né? Não somente porção, mas eu tenho tentado ensinar para ela a palavra do Senhor, e a gente lê pequenos trechos e Deus, ele é maravilhoso. Ontem aconteceu uma situação que na quarta noite eu fiz uma determinado alimento lá em casa. E na hora da fritura o negócio já não estava prestando. Eu tive na hora uma raiva, que eu tive a vontade de pegar aquilo e jogar tudo no lixo. Eu acho que eu devia ter jogado. Mas aí eu peguei, coloquei na airfry e acabei de fazer. E aí depois eu nem comi, eles comeram. Quando foi ontem de manhã, eu estava lá montando essa porção, lá na sala, que eu gosto de montar isso tudo assim, muito cedo e em muito silêncio. Aí deu aproximadamente 8h30 da manhã, eu estava escrevendo a última frase, e aí eu escutei a Luísa me chamar. Todo dia ela me chama, ela não levanta não, ela grita, mamãe, aí eu vou lá, dou atenção para ela, enfim. Só que o grito dela foi esquisito, foi um grito abafado, assim. Eu ouvi aquilo, aí escrevi a última palavra assim, aí de repente ela gritou de novo, aí eu saí andando rápido, eu cheguei lá, ela estava vomitando no travesseiro. Você está vomitando, minha filha? Tô. Aí eu, pode vomitar. Falei para ela, fica tranquila, pode, não tem problema, pode vomitar até acabar. Mamãe não se importa não. Aí peguei ela ali, depois limpei tudo, levei ela para o banheiro, fui dar um Dramin para ela vomitou, ela detesta Dramin em gotas, mas ela tomou assim mesmo, aquilo piorou, que ela vomitou de novo. E eu comecei a orar ao Senhor, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque se ontem meu momento de joga no lixo era o Senhor falando para eu jogar, então se eu tenho misericórdia da minha filha, que a culpa é minha, não é dela não, eu que não dei a atenção devida. Mas enfim, aí o que aconteceu? Depois disso, ela teve diarreia também, e aí eu peguei, fui lá na caixa de remédio de novo, olhei, achei lá um Buscopan. Aí estava lá uma dosagem lá e tal. Eu dei assim, 10 gotinhas. Não era essa dosagem que ela precisa, é muito mais. Eu dei, fiz ela escovar o dente. Falei, vão lá para a sala. Aí ela deitou, cobriu e tal, coloquei ela lá no sofá e falei assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Vamos estudar a palavra de Deus? Porque a gente faz isso todo dia de manhã. E aí sabe o que vai acontecer? A palavra cura. E enquanto a gente estudar, você vai ser curada. Nós vamos orar e a gente vai estudar, e quando acabar, você não vai sentir mais nada, não vai passar mal de novo, não vai acontecer nada. E aí eu orei com ela. Na minha oração, como eu sempre faço, eu pedi ao Senhor para nos ensinar a palavra, agradecer a Deus porque nós temos uma Bíblia, e falei, Senhor, enquanto estamos aqui estudando a tua palavra, o Senhor cura, Luísa. Eu estudei a mesma coisa, eu não reduzi porque ela estava sentindo mal, a mesma quantidade de coisas que eu iria ler, eu li de novo, eu li com ela naquele dia. E aí ela orou depois, eu oro iniciando, ela finalizando, sempre põe ela para orar. E ela orou, agradeceu pela palavra e acabou. E acabou tudo mesmo, porque a Luísa não sentiu mais nada. Logo em seguida, ela viu um biscoito em cima da mesa, ela já foi catando, queria comer. Aí eu assustei, tipo assim, o remédio nem fez efeito ainda, ela já quer comer, ai meu Deus, ela vai vomitar de novo. Aí eu falei, peraí minha filha, espera só um minutinho. Aí fiquei assim, uns 10 minutos segurando, aí de repente eu tive um pensamento assim,
dá uma banana para ela. Aí dei a banana. Passou um pouquinho de tempo, ela foi comer o biscoito. Passou mais um pouco de tempo, ela foi comer maçã. E quando o pai dela acordou, é só porque eu contei para ele que ela passou mal. Porque se você perguntar para ele, ele vai falar, não passou não, hein? Ela está do mesmo jeito, sabe? Ela não tinha nada. Se você olhasse para ela, tanto que a princípio eu falei, não vai na aula. Aí depois ela, mãe, eu quero ir na aula, hoje é o último dia, não sei o quê. Aí ele, não, deixa ela ir. Aí dei almoço para ela, assim, e glorificando a Deus. A todo momento eu falava para ela, você entendeu, minha filha, que a gente orou, estudou a palavra e Deus curou? Aí a melhor parte para mim foi hoje, porque aí eu gosto de lembrar para ela como que Deus opera na oração. E hoje de manhã a gente estava estudando de novo a palavra, eu falei, você lembra ontem como é que foi legal? Como que Deus operou? Aí ela virou para mim, ela falou assim, mãe, quer ver? É assim, deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, se uma mulher vira para você e fala assim, olha só, gente, 5 anos, né? Eu acho que eu vou no Mulheres na Palavra. É porque ela não tem certeza ainda. Mas eu tenho certeza que Deus me curou. Olha só, gente. Olha a cabecinha dela. Mas eu tenho certeza. Falou e ainda falou assim, certeza que Deus me curou ontem. Sabe? E foi assim, maravilhoso. Então, se você está passando mal, vai estudar a palavra que você vai melhorar. Você entendeu? Se está com mal físico, estuda a palavra, você vai melhorar. Se o mal é espiritual, você estuda a palavra também, que você vai melhorar. Sabe, isso edifica a nossa fé, edifica a fé da criança, porque ela vê mesmo Deus operar, né? Hoje mesmo eu ainda vim conversando com a Jéssica sobre isso, que como que a gente orou para que o Senhor alcançasse a Jéssica. Então o Luiz até chorou no dia que a Jéssica batizou. Aí, quer dizer, a gente não tem noção às vezes do que é o seu testemunho, o que é o seu ensino para uma criança, de como que Deus ali, e é a palavra dele. Então a palavra dele é alimento para nós, então vai ser cura também, né? Amém, amados? Essa paraxá de hoje, eu vou falar rapidamente sobre o que ela trata. No início da paraxá, ela diz que Jacó, ele vai atrás de Esaú. Esaú era um irmão que ele estava brigado já há muitos anos, né? Que ele saiu de casa praticamente fugido, porque o irmão, inclusive, tinha jurado ele de morte. Falou que quando o pai deles morresse, que ele daria cabo da vida de Jacó por conta de tudo que aconteceu. E na sequência, acontece um episódio muito conhecido, onde Jacó ele luta com o anjo do Senhor, né? Ele fica sozinho, e naquela madrugada ali ele passa a noite lutando com o anjo do Senhor, e esse anjo, que não é qualquer um, ele muda o nome de Jacó. E na sequência da porção, Jacó ele se desloca de novo, né, com a sua família, ali, os seus servos, e ele vai morar em outro lugar, e ele vai morar próximo a uma região que é chamada cidade de Siquém. Siquém, inclusive, é o nome do príncipe daquele lugar. O pai dele chama Hamor, se eu não estou falando errado, acho que é Hamor. E ali ele tem uma situação terrível que acontece, que a única filha dele, a Diná, que é filha de Leia com Jacó, o príncipe daquele lugar, ele se encanta ele vê aquela mulher, deseja ela e ele a violenta, né? Ele a estupra. E os filhos de Jacó, em contrapartida, fazem um combinado assim com uma falsa palavra, e eles vão em vingança contra aquele povo depois. Depois você pega e lê a porção, gente. Estou resumindo mesmo. Você leia, tem mais detalhes. E aí, o final da porção vai dizer que Jacó ele fala para os filhos, olha, vocês agora me trouxeram um grande problema, porque esse povo aqui vai me odiar quando eles souberem o que vocês fizeram, os povos em volta aqui, né? E eles vão vir para matar a gente. Só que Deus, ele coloca um terror naqueles povos ao redor, de que quando Jacó sai, ele não permite que
nem Jacó, nem a família seja atacada. E assim Jacó, ele vai adiante, né? Prossegue na caminhada dele com o Senhor. E o que eu separei hoje, para a gente estar refletindo um pouco, é bem lá no começo da porção mesmo. Você pega o capítulo 32 de Gênesis, a partir do versículo de número 4, até a primeira parte do versículo 8. Gênesis 32, a partir do versículo 4. E Jacó enviou mensageiros à sua frente, ao encontro de Esaú, seu irmão, em direção à terra de Seir, a região de Edom, ou seja, né, a região aqui é de Esaú, é onde Esaú habitou ali ele criou descendência, né? Os edomitas, eles são descendentes de Esaú. Jacó mandou os seus servos com essas instruções: eis o que vocês devem dizer a Esaú, meu senhor. O seu servo Jacó diz: eu tenho vivido com Labão e permaneci com ele até agora. Possuo gado, jumentos e rebanhos, servos e servas. Envie essas notícias ao meu senhor com o objetivo de obter o seu favor. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ao encontro de Esaú, seu irmão, e ele vem ao seu encontro, e com ele estão 400 homens. Jacó sentiu medo e angústia. Até aqui por enquanto. Nesse momento, Jacó estava rico, gente. Ele tinha muita coisa. Ele estava próspero tanto em família quanto em bens. Ele tinha muitas coisas. Só que havia algo na vida dele que ainda não estava resolvido. Havia uma situação pendente. E era justamente dentro da própria família de Jacó, o seu irmão. Eles não se viam há muitos anos. E ele tinha feito, né, coisas terríveis contra Esaú. E ele sentia medo. E ali naquele instante, ele foi no caminho para justamente a região de Esaú. Quando ele recebe a notícia de que Esaú estava vindo, ainda tinha 400 homens com ele, a primeira coisa que se pensa, quando naquela situação ali, né, olha, ele está vindo guerrear comigo, ele está vindo me matar. Eu saí de lá jurado de morte há quantos anos atrás? E naquele momento ali ele ficou com muito medo, né? O coração dele ficou apertado, ele ficou angustiado. E ele começou a montar umas estratégias. A cabeça dele ferveu logo, falou: não, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu preciso amenizar a minha situação com meu irmão e eu vou começar aqui, né? Ficou maquinando lá na cabeça dele, alguma coisa eu tenho que fazer. E aí segue a partir da segunda parte do versículo 8, dizendo que ele dividiu as pessoas, os rebanhos, o gado e os camelos que estavam com ele em 2 grupos, dizendo: se Esaú vier a um grupo e o atacar, pelo menos o grupo poupado escapará. Então a primeira coisa que ele faz, na cabeça dele uma estratégia, tipo, se eu perder, pelo menos eu só perco a metade. O outro grupo vai se salvar. E a segunda coisa que ele vai fazer, a partir do versículo 14. Ele permaneceu ali aquela noite, então escolheu dentre os seus bens o seguinte presente para Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas e suas crias, 40 vacas e 10 bodes, 20 jumentas e 10 crias. É interessante porque os pensamentos de Jacó, eles foram assim, diretamente ligados ao mundo físico. Primeiro ele pegou todo mundo e separou. Peraí, primeiro vai esse grupo aqui, vão os servos, as escravas, né? Tipo, imagino eu assim, os piores do gado, põe na frente. Porque aí, se ele atacar aquele grupo ali, o melhor fica. E eles têm tempo de fugir. Fica ali as esposas, os filhos, né? A outra parte do rebanho. E em seguida ele ainda pensou assim: eu também vou agradar ele e vou mandar uns presentes. Eu tenho muita coisa, vou mandar bastante coisa para ele, porque quem sabe, né? Ele não ataca ninguém e recebe os meus presentes. Nós somos assim.
Quando a gente se vê em uma situação de pressão, uma situação de luta, de dificuldade, a primeira coisa que a gente quer é resolver tudo sozinho. É a primeira iniciativa. Aí, esses dias eu estava até conversando com uma pessoa, ela me relatando uma situação assim, material, que aconteceu para ela imprevista. Aí eu conversei com ela, de repente eu falei assim, você já orou? Aí ela, não, eu não orei não, mas eu vou lá no banheiro agora orar. Então assim, Jacó aqui, a iniciativa dele primeiro foi tentar resolver. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou resolver. Quem sabe dá certo, né? Então ele dispôs de tudo que ele tinha ali. Ele dividiu o povo que ele tinha com ele dividiu os bens que ele tinha e colocou ali, dispôs de tudo aquilo. Tudo para poder se acertar com o irmão dele. E se você voltar alguns capítulos no livro de Gênesis, você vai ver que Jacó ele já tem uma trajetória espiritual. Jacó ele era filho de crente, não era? O pai dele, o Isaac, ele com certeza ensinou para ele muitas coisas sobre o Deus de Abraão, né? Porque eles passaram muitas experiências, inclusive Isaac, ele tinha um testemunho dele de vida, de livramento, de como que naquele dia, quando Abraão subiu com ele lá naquele monte e colocou ele lá para ser um sacrifício, e como que Deus entrou poderosamente ali naquela situação e mostrou para Abraão que efetivamente ele não ia tirar o filho dele, ele queria ver o tamanho da fé que ele tinha mesmo, da entrega que ele tinha para Deus. Então Isaac com certeza tinha muitas experiências para contar para os filhos, tanto para Jacó quanto para Esaú. Só que a gente sabe que necessariamente e infelizmente, nem todo filho de crente é crente, né? Então Jacó ele ouviu muitas palavras do pai dele, muitas experiências. E quando ele foi para sair de casa, por toda a situação que ele teve de desavença com o irmão, quando ele realmente, a mãe dele falou, não, você vai embora lá, vai lá para a casa do Labão, vai lá para o meu povo, lá para a minha família, e depois de um tempo que as coisas acalmar, eu te chamo de volta, mas vai embora. Aí Isaac, ele abençoa Jacó naquele momento. Está lá em Gênesis 28, nos versículos de 2 a 4, ele fala para ele, que El Shaddai, que é Deus Todo-Poderoso, o abençoe, torne você fértil e aumente a seus descendentes até que se torne uma assembleia de povos, e que ele dê a você a bênção concedida a Abraão, a você e a seus descendentes que estarão com você, para que tome posse da terra pela qual viaja, a terra que Deus deu a Abraão. Nesse momento aqui, você vê de novo Isaac abençoando Jacó, porque ele já tinha ficado com a bênção da primogenitura, né? E agora ele é abençoado para ir embora. E aí Isaac levanta a mão sobre ele e fala para ele, olha, que Deus Todo-Poderoso, a mesma bênção que eu recebi, ela passa para você também. E Jacó vai embora, recebendo a bênção do pai dele, essa oração, né, que Isaac faz naquele momento pelo filho. Continuando a trajetória espiritual de Jacó, no versículo 12 do mesmo capítulo 28, do 12 ao 20 vai falar sobre aquele momento em que Jacó tem uma experiência com Deus no sonho. Ele vê a escada onde os anjos do Senhor subiam e desciam. E o Senhor aparece em pé perto dele e se identifica como Deus de Abraão e Isaac. E dá ali para Jacó a extensão da promessa de seu antepassado Abraão e de seu pai Isaac. Naquele momento ali, novamente, ele recebe a bênção. Agora não é Isaac que está falando para ele, é o próprio Senhor, mas é em sonho, em uma visão que ele está tendo aquele momento ali com Deus. E Deus estende para ele a promessa, né? Ele é incluído ali por Deus naquele momento. Quando lá na frente existe aquela contenda em que Labão e os filhos de Labão começam a ter problemas com Jacó em relação aos bens,
E o Senhor manda que Jacó coloque ali aquelas varinhas, né? Que até da outra semana meu esposo falou, que não tem lógica nenhuma, né? Varinha com listrinha para o rebanho ficar assim, e enfim. Deus também fala com isso para ele num sonho. Quando ele vai contar para Raquel e para Léia e fala para elas assim, ó, a gente vai embora, nós vamos embora daqui, porque a gente não está mais conseguindo ficar bem aqui com seu pai, né? Já está na hora de eu retornar lá para minha família, e eu tenho as coisas aqui que o Senhor me abençoou, meus bens, e nós vamos embora. E o Senhor me falou no sonho que quando aqueles animais eles procriavam, havia ali bodes listrados, malhados e pintados. Quer dizer, Deus mostrou aquilo para ele também no sonho. Então, novamente, Jacó tem uma visão que Deus mostra para ele o que Deus fez naquela situação ali, né? Como que ele abençoou Jacó fisicamente. Na sequência também, quando ele se acerta com Labão vai persegui-lo, né? Passa alguns dias até chegar perto dele. Quando eles se acertam, porque Deus não permite que Labão vá contra ele, quando eles entram em comunhão e Labão volta para casa, a palavra fala lá em Gênesis 32:1, que Jacó, ele vê anjos do Senhor. Tanto que ele fala, este lugar aqui é um acampamento de Deus, porque anjos estão ali. É o acampamento de Deus que ele fala, né? E chama aquele lugar de Manaim, inclusive. Então, assim, você vê que Jacó, ele não estava por aí largado, vamos dizer assim. Ele já tinha algumas coisas que ele poderia falar. Olha, Deus, quando eu saí de casa, meu pai me abençoou com a palavra segundo, né? Aquilo que ele recebeu, ele derramou sobre a minha vida. Deus deu sonho para ele. Depois Deus dá sonho para ele em relação aos bens lá, ao rebanho. Ele vê anjos do Senhor. Eu creio que aqui, se eu falar assim, levanta a mão aí, quem já sonhou, já teve visão de Deus? Muitas pessoas já tiveram. Quem já viu anjo de Deus também? Algumas pessoas, ou talvez muitas. Eu, por exemplo, nunca vi anjo. Mas, enfim, quem Deus já falou com você no sonho? A gente vai ter pessoas que vão levantar a mão. Quem que Deus já mandou ter no sonho e falou, faz isso desse jeito, e você foi lá e fez, e a coisa deu certa. São experiências que Deus vai nos dando, que refletem aqui no nosso mundo físico, né? Nas coisas que a gente tem como propriedade, na nossa família. Só que o que eu consegui detectar? Por exemplo, nesse texto, que eu separei como base aqui, e mostrei para você as estratégias que Jacó, ele bolou na cabeça dele como alternativa, né, de resolver a situação com o irmão. Isso demonstra para a gente o seguinte, Jacó, nessa hora, ele não tem mais medo de perder os bens dele. Por quê? Porque durante aquela trajetória ali, inclusive eu esqueci de falar de uma passagem que é muito importante, que quando, eu falei da passagem pela metade, que quando ele vê a escada e os anjos do Senhor, e o Senhor está ao lado dele, ele faz um voto com Deus e fala para ele, ó, se o Senhor me sustentar, né, se o Senhor me der tudo que o Senhor está me falando e me trouxer de volta, eu vou separar o dízimo e vou entregar para o Senhor. Então eu consegui perceber o quê? Nesse momento da vida de Jacó, ele já não estava mais valorizando tanto os bens que ele tinha, não no sentido de que ele, larga tudo para lá, não. Mas aquilo para ele não era a coisa mais importante. Porque no momento de montar a sua estratégia, ele abriu mão de muita coisa dos bens dele. Ele separa muitos presentes para dar para o irmão. Por quê? Porque ele percebeu nessa caminhada dele que aquele Deus que se manifestou para ele, ao qual ele fez esse voto, esse Deus realmente é um Deus que sustenta, é um Deus que dá provisão. Essa experiência Jacó já tinha na vida dele. Ele podia falar disso, ele tinha realmente testemunho com um Deus que sustenta, com um Deus que multiplica, mas só que ele chegou no momento decisivo da vida dele. Jacó agora precisava reconhecer o Deus que salva.
Jacó, ele temia Deus. Ele sabia quem ele era. Se você pegar aqui os textos onde fala sobre Jacó, as experiências dele com Deus, ele sempre erigia um altar para o Senhor. Ele dava o nome para aquele lugar baseado no nome em que em que a presença de Deus estava manifesta. Então ele temia Deus. Ele recebeu provisão de Deus, mas agora ele precisava de salvação. Por isso, naquele momento, ele sentiu medo e ele sentiu angústia. Não adianta nada termos tudo aqui nessa terra, família, bens, conforto, se nós não estivermos salvos. Lá em Gênesis 32:11, Jacó fala para o Senhor assim: eu não sou digno de todo o amor e a fidelidade que demonstraste para com teu servo, pois eu atravessei o Jordão com apenas um cajado. No entanto, tornei-me agora 2 grupos. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. A gente observa no mundo que a gente vive que as pessoas, elas se esforçam para muitas coisas. Ninguém pode falar de Jacó que ele não foi um homem esforçado. Ele trabalhou muito. Ele foi para a casa do sogro dele, trabalhou muito. E ali foi perseguido, né, por inveja, enfim. Mas Deus esteve ali com ele, honrou ele, abençoou, multiplicou. Teve muitos filhos. Mas lá fora, se aqueles que não conhecem o Senhor Jesus também são esforçados, trabalham corretamente, eles também são prósperos. A gente sabe disso. Talvez, infelizmente, você conheça pessoas no seu trabalho que são muito mais corretas do que muito crente que tem por aí. É uma palavra muito triste, mas é uma realidade que às vezes acontece. As pessoas trabalham, fazem a sua parte, cooperam e são prósperas, são bem-sucedidas. Muitas pessoas, hoje, a tecnologia está tão avançada que eu não sei, assim, é uma coisa que para mim é até meio polêmica, eu vou falar com vocês com muita sinceridade. Eu tenho um caso de uma pessoa conhecida minha que foi lá e fez uma inseminação artificial, porque ela não conseguia engravidar. Ela está lá com o filho dela, 3 anos de idade. Então, assim, ela conseguiu ter um filho? Ela conseguiu. Então, as pessoas lá fora, elas são prósperas, elas têm filhos, elas vão lá, né? A medicina manipula ali a situação da reprodução, elas têm filhos. Mas salvação ninguém pode comprar. Salvação ninguém pode comprar. Em algum momento da sua vida você tem que se deparar com isso. Que a salvação você não pode comprar. Nós não temos essa capacidade. A gente pode, até no trabalho que você quer, às vezes, que você deseja, eu quero trabalhar naquele lugar, e aparece uma oportunidade, um amigo seu trabalha lá, ele te indica lá, aí você vai trabalhar lá. Mas vai chegar uma hora na sua vida em que você vai ficar igual Jacó. Você vai ter medo e vai ficar angustiado. Por quê? As suas mãos, os seus amigos, as suas indicações, a medicina não vai te conceder salvação. E foi nessa hora em que Jacó estava ali sozinho. Vamos continuar a leitura aí. Gênesis 32, do 25 ao 31 agora. Jacó foi deixado só. Então, um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando ele percebeu que não derrotaria Jacó, golpeou a ligação do quadril de Jacó, para que seu quadril se deslocasse enquanto lutava com ele. O homem disse: deixe-me partir, pois vai amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir a menos que me abençoe. Como é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: de agora em diante, você não será mais chamado Jacó, mas Israel, pois mostrou a sua força. Lutaste como um príncipe contra Deus e os homens e prevaleceu. Jacó perguntou-lhe: por favor, diga-me seu nome. Ele, porém, respondeu: porque você me pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou o lugar de Peniel, pois ele viu Deus face a face e a sua vida foi poupada. Meus irmãos, Jacó, ele tinha sido escolhido por Deus desde o ventre dele para ser o que ele veio se tornar nesse instante aqui, Israel. Porque quando a mãe dele estava grávida, quando Rebeca estava grávida,
Os gêmeos lutavam dentro da barriga dela e ela foi perguntar para Deus o que estava acontecendo. E Deus falou para ela, 2 nações lutam dentro de você. O mais velho, ele vai servir o mais novo. Deus falou. Se Deus falou, ia acontecer. Ia acontecer de alguma forma. Só que naquele momento ali, quando Jacó cresceu e tudo, quando aconteceram as situações na vida dele, ele tomou um caminho que não foi agradável para Deus. E é muito interessante porque, vocês lembram quando o apóstolo Ailton esteve aqui e ele falou para a gente sobre o nome de Jacó? E foi engraçado porque na quarta-feira Elisângela falou para mim, suplantar. E eu lá com a minha paraxá esboçada pensando assim no suplantar, né? Porque suplantar não é suplantador que rouba, nada disso não. É porque ele dá um impulso, né? A gente brincando que o Oliver estava mexendo na barriga da Carol, é porque ele estava suplantando, ele estava subindo, né? Estava transpondo obstáculos. Porque o nome de Jacó não era maldito. O que agarra o calcanhar, o que suplanta, o que transforma obstáculos, o que supera, o que vê as oportunidades e aproveita, isso não é um nome maldito, é? O problema são as oportunidades erradas. Por isso, naquele momento, o nome dele ficou assim, vamos dizer que mal aplicado. O nome dele não era uma maldição sobre a vida dele. Só que ele pegou as oportunidades erradas. Deus, ele iria fazer a vontade dele de que Jacó fosse aquele que desse o início ao povo de Israel ali, né? Daí do nome dele ser Israel, porque Deus queria, mas Deus não precisava da ajuda de Jacó para isso, não no sentido como aconteceu. O que Jacó teria que fazer era obedecer, buscar a presença de Deus, né? Buscar o verdadeiro Deus. E aí, nesse momento, as oportunidades agarradas, né, de forma errada, se transformaram para ele numa maldição. E isso foi se arrastando por muitos anos, porque você vê que situação que ele chegou com o irmão dele nesse momento aqui. Isso foi uma maldição que ele arrastou. Por mais que ele se casou, teve muitos filhos, prosperou, aquilo ficava ali, ó. Ele não tinha sossego, porque ele tinha um irmão ao qual ele tinha agido de forma errada com ele, e ao ponto que o irmão o odiava. Era isso que ficava sempre na cabeça dele: eu preciso ter conserto com meu irmão, eu preciso me acertar com meu irmão. Então as escolhas iniciais dele é que foram erradas, mas Deus o faria seu príncipe, mas tinha que ser do jeito de Deus e não do jeito de Jacó. Então, nesse momento da madrugada em que ele luta com aquele homem, essa Bíblia aqui, judaica, ela fala homem, mas outras falam anjo, né? Tem algumas traduções diferentes. Aquele homem não era um anjo qualquer, porque anjo não pode abençoar. Então, aquele anjo ali era o próprio Senhor Yeshua. Então, enquanto a gente não tem uma experiência verdadeira com o Senhor Yeshua, a gente não tem salvação. O único caminho que leva a gente verdadeiramente para Deus é o Senhor Yeshua. E naquele instante ali, Jacó, ele percebeu o que estava acontecendo. Porque, gente, não tem lógica. Vocês acham realmente que Yeshua se deixou vencer por Jacó? Ele estava ali observando qual que era a vontade de realmente aproveitar a oportunidade que Jacó tinha. E ali caiu a ficha de Jacó: a oportunidade é essa. Era essa a oportunidade que eu precisava na minha vida. E eu tenho que agarrar esse homem aqui, porque é só ele que tem condição de me dar salvação. E ali ele tentou lutar com aquele homem a noite toda. E aí o Senhor toca no quadril dele, né? E a gente entende assim, que coisa maravilhosa, né? Quando a gente é tocado pelo Senhor. Porque Jacó foi transformado naquela noite. Todas aquelas estratégias humanas que ele tinha montado, cai por terra. Porque agora ele estava salvo. Independente do que fosse acontecer com ele e o irmão dele ali, ele estava salvo. Ele buscou a presença de Deus. Ele ia chegar perto do irmão dele quebrantado. Ele ia pedir perdão para o irmão dele. Ele com o irmão dele. Ele não ia ter mais coisas assim no caminho. Tanto que quando na frente ele vai se encontrar com o irmão, ele vai se prostrando.
A cada passo que ele dá, ele se prostra, que é sinal de humilhação dele mesmo. Ele foi se aproximando e se prostra e pede perdão. Então, nós precisamos, se você teve experiências como Jacó, talvez experiências físicas, de provisão, de sustento, de acréscimo na sua casa, na sua família, e isso foi o motivo pelo qual você entregou a vida para Jesus, está faltando mais coisa na nossa vida. Nós precisamos de ter esse contato direto com Jesus, nós precisamos realmente experimentar Jesus, a gente precisa de agarrar nele mesmo e se achegar a ele. Por quê? Porque nada mais importa para nós. Os bens que ele nos deu não vão nos levar para o céu, a família que ele nos deu não vai nos levar para o céu, mas um contato direto com ele, em que você realmente é transformado. Porque se nós temos nome de crente, batizamos, e os motivos do nosso batismo, da nossa conversão são errados, a gente vive fraquejando na fé, a gente não tem a convicção. Jacó, nesse momento, ele teve convicção de quem era aquele homem que estava ali. Porque no momento da dificuldade, quando o seu motivo de vir para Jesus foi o motivo errado, no momento que você passa a luta, a dificuldade, você duvida, você fraqueja, você desiste, você larga para lá. Então precisamos de buscar uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus, porque é só Ele realmente que pode nos conduzir ao Pai. É só uma experiência com o Filho de Deus que pode nos levar a Deus. E lá na frente, no capítulo de número 35, versículos 9, vai dizer o seguinte. É muito interessante que, eu vou lembrar vocês, que quando Isaac abençoou Jacó, ele disse para ele assim, que é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Assim ele começou a bênção para ele. E depois aqui Jesus, nessa situação, ele pergunta para Jesus, qual é o seu nome? E Jesus não responde, ele só abençoa ele naquele instante ali. Mas lá no capítulo 35, verso 9, vai dizer o seguinte: depois da chegada de Jacó de Padã Arã, Deus apareceu-lhe outra vez e o abençoou. Disse-lhe Deus, o seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, o seu nome será Israel. Assim, ele lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe Deus ainda, eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Uma nação de fato, um grupo de nações procederá de você. Reis serão seus descendentes. Além disso, a terra que eu dei a Abraão e Isaque, darei a você e a seus descendentes, que virão depois de você. Então, Deus subiu de diante dele, de onde falara com ele. Nesse momento, novamente aqui, quem que representa a presença física mesmo, que você pode ver do nosso Deus? Era Yeshua de novo, que estava ali, falando com ele, afirmando tudo aquilo que ele já tinha falado. Olha, o seu nome agora é Israel. Você agora é um príncipe de Deus. A partir de você, vai vir uma geração aí, que serão sacerdotes, o reino de sacerdotes, né? Ele estava ali abençoando ele, ó, reis sairão de você. E ele se apresenta para ele com dos nomes que o nosso Deus tem, que é de El Shaddai, o mesmo pelo qual Isaac abençoou ele lá atrás. Então, o que eu quero deixar para você nessa noite é o seguinte: Deus aqui concedeu para Jacó uma experiência sem comparação com tudo aquilo que ele já tinha passado. E naquele momento, o nome dele foi mudado. E naquele momento a vida dele foi mudada. Talvez até hoje nós tenhamos carregado um peso de uma maldição, de uma palavra lançada, um peso sobre o seu nome, sobre o que você já fez, sobre o que você já falou. Mas quando você tem a experiência com o Senhor Jesus, existe um outro nome que Ele vai dar para nós. Se até ontem o seu nome estava vinculado a coisas horríveis, se a sua postura até ontem estava vinculada a coisas que não glorificam a Deus, existe
algo que Deus quer derramar sobre a nossa vida que vai transformar. Tudo aquilo que a gente viveu até hoje não vai mais existir. Você vai ter um novo nome, porque a palavra fala que Deus tem outro nome para nós. Não é esse nome físico aqui que a gente tem lá registrado no cartório, não. O Senhor tem um nome registrado para nós. E é esse nome que a gente tem que procurar buscar as características dele, porque Israel tem um significado muito profundo. Príncipe de Deus, não é um príncipe de qualquer lugar, de qualquer reino, não, é de Deus. A partir de Israel foi gerada uma descendência que viria a receber de Deus uma incumbência muito maravilhosa, de ser espelho para o mundo, de ser exemplo, de ser reino de sacerdotes. Então, qual é o nome que o Senhor registrou para você? Porque se o seu nome aqui na terra tem sido reclamão, murmurador, quando fala no seu nome as pessoas pensam fofoqueiro, descansado, omisso, irresponsável, não é esse o nome que Deus programou para você, não. E você precisa aproveitar as oportunidades corretas na sua vida para poder transformar isso tudo. E quem vai dar essas oportunidades para você é Deus. Precisamos de buscar a nossa experiência com o Filho de Deus para que a nossa transformação seja completa. E a gente alcance esse nome que o Senhor tem reservado para nós. Há um nome que o Senhor colocou para você. Qual será esse nome? Nós precisamos de buscar isso, que o Senhor nos revele, para que desça sobre nós toda a característica que o Senhor espera que nós sejamos. Para que quando o Senhor olhe lá do céu e pense no seu nome, Ele pronuncie e você olhe. Não esse nome que você tem aqui na terra, porque a última coisa que eu anotei aqui, que nós sabemos que os demônios também nos conhecem. Qual tem sido o impacto de nossas vidas no mundo espiritual? Será que estamos sendo envergonhados e sem autoridade? Porque tem passagem na Bíblia que fala que determinada situação lá, que havia um endemoniado, aquelas pessoas estavam sem autoridade e não conseguiram expulsar. Então, quando você se apresenta para fazer algo para o Senhor, será que aquilo ali, o demônio olha para você e fala assim, olha, aquele ali é servo de Deus mesmo, e teme? Ou será que ele olha e fala, ih, lá vem a Daniele de novo, e fica lá rindo da sua cara? Nós precisamos de buscar o que é que Deus registrou a nosso respeito para que isso ocorra aqui, tem que ser manifesto aqui nesse mundo. Isso não é para ser manifesto lá no céu, não é para manifestar aqui na terra. O que o Senhor tem reservado para que você exerça através do nome que Ele te deu, é para manifestar aqui. É para levar outras pessoas para o reino do Senhor. Então busque a sua experiência pessoal com Yeshua. Lute com o anjo a noite inteira. Não tem problema se você sair mancando, mas saia transformado. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Yeshua.